Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje estamos no nosso oitavo e último dia de meditação no livro de 2 Samuel. E hoje meditaremos nos capítulos 23 e 24. Mas antes vamos orar ao Senhor. Papai do céu, muito obrigado pelo dia, pela vida e também muito obrigado pelos irmãos que estão lendo a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje tivemos a participação da minha filha, Esther, linda, que orou junto conosco. E agora vamos para a exposição dos últimos 2 capítulos. O capítulo 23 inicia dizendo que essas são as últimas palavras de Davi. E essas palavras vão até o versículo 7. Então Davi aqui ele engrandece ao Senhor, reconhece que o Senhor o conduziu até chegar onde ele chegou como rei de Israel e que o conduziu nesses 40 anos. Ele louva ao Senhor porque ele entende e reconhece que o Espírito do Senhor falava por intermédio de Davi através de suas palavras. Ele agradece ao Senhor também por cumprir a promessa sobre a sua dinastia. Então essas palavras de Davi concluem o quanto ele foi grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez e o quanto ele reconheceu o Senhor por todas as vitórias e tudo que ele passou durante o reinado. A partir do verso 8, fala sobre os guerreiros valentes de Davi. Ele cita 3, Jabezão, Eleazar e Samá. E aqui tem todos os feitos de cada um. Eu espero que você leu ou você vai ler ainda esses versículos. Porém, do 13 ao 17, ele conta um feito onde estavam os 3 junto com ele. Um momento da vida de Davi que ele estava na caverna de Adulão, ele estava escondido ali e os filisteus estavam acampados em Belém. Davi, pensando na vida, lembrando das suas histórias, ele pensou, sabe quando você pensa alto, você nem queria falar, mas acabou sussurrando aquilo que você pensou? Então aconteceu isso com Davi. Ele pensou assim, como eu gostaria de beber a água da cisterna da entrada de Belém. E quando esses 3 guerreiros, amigos de Davi, ouviu isso, eles saíram sem Davi perceber, e eles entraram no acampamento dos filisteus. Então, para entrar no acampamento dos filisteus, eles tiveram que primeiro se disfarçar e arriscar totalmente a vida deles, porque eles eram os guerreiros de Davi, então eles eram muito conhecidos. E eles tiveram que se disfarçar, eles passaram pelo acampamento dos filisteus, foram lá na cisterna da entrada de Belém, pegaram daquela água que Davi havia falado que queria beber desta água, e eles trouxeram a Davi. Quando ele chega e apresenta essa água para Davi, Davi pergunta o que é. Eles contam que foram lá buscar essa água. Davi não teve coragem de tomar a água. Ele sentiu ali o arriscado que foi para os seus amigos ir lá buscar essa água para ele. Então Davi oferece como oferta ao Senhor, jogando essa água no chão, não porque ele estava desprezando os amigos, mas sim porque ele se achou indigno de tomar uma água que não era uma água, mas era o sangue dos seus 3 amigos que ficou ali na corda bamba. Se eles fossem pegos, eles seriam mortos, porque eles foram lá arriscar as suas vidas para trazer uma água, para provar o quanto eles amavam Davi, serviam Davi e quanto esses homens eram valentes. Dos versículos 18 até o versículo 23, vai citar mais 2 guerreiros de Davi, porém aqui o texto diz que eles não receberam as mesmas honras dos 3. Embora eles eram guerreiros também, eram valentes, mas os feitos dos 3 se destacavam. Dos versículos 24 ao 39, agora vai citar um outro grupo de elite de Davi, que é chamado os 30, porém são 37 ao todos na lista. E aí você vai ler essa lista de nomes, com certeza você vai reconhecer alguns nomes. E o último nome da lista é Urias. Lembrando que Urias era o marido de Betseba, que Davi mandou aquela carta para que ele ficasse na frente da batalha e fosse morto. Então, resumindo, essa lista consta os nomes dos homens que foram linha de frente com Davi, foram seus guerreiros. Todas as batalhas que Davi enfrentou foi ao lado desses homens. Todas as vitórias, quando nós lemos em detalhes os feitos dos valentes de Davi,
foram feitos que somente com a bênção do Senhor conseguiria ter realizado tais feitos. Então está aqui a lista de homens que foram honrados, sendo citado aqui uns nomes mais conhecidos, outros não, mas foram homens que bravamente cumpriu a vontade do Senhor junto com o rei Davi. No capítulo 24, nós temos mais uma história para somar a todas as histórias que nós já vimos no livro de 2 Samuel. No versículo 1 diz que o Eterno se enfureceu contra Israel e ele testou Davi, dizendo para ele fazer um censo. Então Davi chega em Joabe e fala, olha, junta os oficiais e nós vamos fazer um censo. Então você vai precisar percorrer todas as tribos, de Dan até Berseba, para fazer um levantamento de toda a população e que eu quero saber o número de habitantes. Então no versículo 3, nós vemos que Joabe tentou ali resistir a essa ideia de Davi, falando para ele que o Eterno multiplique 100 vezes o número de pessoas à vista do Senhor, mas não há necessidade de fazer esse censo. Mas mesmo assim, Davi, sendo rei, insistiu e Joabe saiu com os oficiais para cumprir essa ordem e fazer o censo pedido por Davi. Eles precisaram de 9 meses e 20 dias para completar o censo e trouxeram os números para Davi. Em Israel havia 800 mil homens capazes de lutar e em Judá 500 mil homens. Porém, agora que Davi estava com o resultado, no versículo 10, ele sente a culpa desse erro que ele cometeu e ele vai até o Senhor pedir perdão para que o Senhor perdoasse essa ação imprudente que ele teve ao pedir que o censo fosse feito. Porém, ao amanhecer do próximo dia, o profeta Gade procura Davi, pois o Eterno tinha dado um recado para que ele entregasse a Davi. E agora, como Davi fez esse censo, qual o problema de fazer o censo? Na verdade, Davi aqui ele estava se vangloriando de todo o seu poder, de todo o seu tamanho, de quanto ele cresceu e se fortaleceu. Lembrando que todas as vezes que ele ia sair a uma batalha, ele orava ao Senhor, o Senhor dava a estratégia, dava a vitória, então a confiança sempre era 100% no Senhor. Mas a partir do momento que ele faz um censo, ele está fazendo esse censo para medir o tamanho da sua força. Como ele sabia que a força era grande, ele fez isso por puro orgulho e falta de confiança no Senhor. Por isso que o problema do censo. Agora, como ele estava aqui medindo para saber o tamanho da sua força, do seu poder, o Senhor age com ele de uma forma bem inusitada. O profeta fala assim, olha, o Senhor manda te dizer, Davi, há 3 castigos que ele pode dar para você e você vai escolher. Então era uma confrontação do Senhor dizendo para ele, já que você é o poderoso que manda, então você vai escolher qual castigo que eu devo dar a você. E as 3 opções eram essas: 3 anos de seca, 3 meses sendo perseguido pelos inimigos ou 3 dias de epidemia em Israel. E no versículo 14, Davi, com muita sabedoria, responde ao profeta qual foi a sua escolha. Ele diz que as 3 opções eram terríveis, mas que ele preferia cair na mão do Senhor do que cair na mão dos inimigos, pois ele pensava assim, o inimigo, eles serão implacáveis, não terão misericórdia, vão nos destruir. Se eu caio na mão do Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor eu conheço, e ele é misericordioso, então ele escolhe os 3 dias de epidemia. Nos versos 15 e 16, diz que foi tão forte a epidemia que num dia só, de manhã até a noite, morreram 70 mil homens. E o Eterno, vendo isto, vendo o sofrimento do povo, ele disse um basta para o anjo que estava provocando a epidemia, e a epidemia cessou. Davi, ele teve uma visão desse anjo, bem no momento que o Senhor tinha dado basta para o anjo. Davi viu, o anjo estava com a espada desembainhada, apontada para Jerusalém, pronto para executar a epidemia em Jerusalém, mas nessa hora onde o Senhor deu um basta. Então Davi ali junto com os seus conselheiros, eles se curvam diante do Senhor e Davi pede que o Senhor parasse, porque o povo não deveria pagar por aquele erro. Ele ainda fala assim, olha, eu sou o pastor, eu cometi o erro, não é justo que as ovelhas paguem por isso está errado, castigue a mim e a minha família, mas não castigue eles.
A visão do anjo foi exatamente na eira de Araúna. Quando Davi está terminando a sua oração, o profeta Gade vem a mando do Senhor e traz um recado a ele. E o recado era que ele deveria fazer um altar na eira de Araúna. E rapidamente Davi procura Araúna, diz a ele qual era o recado do Senhor e que esse altar era para que a calamidade que estava sobre Israel cessasse. Então Araúna fala: olha, meu senhor, pode pegar o sacrifício que quiser, o animal que quiser, aí está o boi para o holocausto, a canga, as tábuas, tudo que precisar para servir o Senhor está tudo aí à disposição. Porém, Davi fala assim: não, eu não posso oferecer nada ao Senhor, nem um sacrifício ao Senhor que não me custe. Então eu quero que você me venda por preço justo. Então ele negocia, passa o preço para Davi ali de 50 peças de prata. Davi compra aquela eira e ali ele constrói um altar, sacrifica as ofertas queimadas e de paz. E o Eterno ouviu as orações e fez cessar a calamidade. Essa eira de Araúna é o mesmo local que depois Salomão vai construir o templo, e é o mesmo local hoje em Jerusalém, onde está ali a mesquita de Aláxia e o Muro das Lamentações. Esse era o local onde Davi comprou e levantou esse altar ao Senhor. Queridos, e assim finalizamos mais um livro. Foi uma bênção estar com vocês em mais esses dias. E eu tenho certeza que o Senhor falou com vocês, o Senhor revelou da palavra dele a cada um de vocês, que vocês não desanimem. Já percorremos um longo caminho até aqui, mas ainda temos um longo caminho até Apocalipse. Não desanime e que você possa ser um incentivador das outras pessoas que você conhece a participar desse grupo de leitura, para que mais pessoas tenham acesso à palavra do Senhor, tenha acesso a uma porção todos os dias e seja animado junto com um grupo, junto com pessoas que amam ao Senhor e buscam a cada dia conhecer mais o Senhor. E antes de finalizar, eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Foram tantas histórias lidas, tantos personagens, histórias boas, ruins, outras ruins, histórias trágicas, outras nem tão trágicas, mas foram muitas histórias. E o que nós vimos de mais comum foram homens comuns, normais, que nem nós. Homens que erram, que se precipitam, que se arrependem, que pedem perdão, que tentam novamente, que recomeçam. Então tudo isso mostra que eles eram pessoas como nós, pessoas comuns, sujeitos a coisas que vivemos no nosso dia a dia. Qual a diferença que nós vemos em Davi dentre todas as histórias que o fez ser um homem segundo o coração do Senhor? Era a forma que ele retornava ao Senhor. Quando ele errou no templo de Betseba, nós vemos um homem que assim que o profeta o encontra, ele não hesitou em se arrepender e reconhecer o seu erro. Se você ler lá em Salmo 51, a oração ali que Davi faz ao Senhor neste momento que ele havia cometido aquele erro com Betseba e o assassinato do seu marido. Depois, quando nós vemos Absalão ali naquele levante contra Davi, a forma que ele se portou, tanto saindo quanto voltando. E todos os momentos, a atitude de Davi sempre foi voltando ao Senhor, como nessa última história. Assim que ele teve o resultado do censo, ele caiu em si, ele volta-se ao Senhor se arrependendo, porque ele reconhece seus erros. Que você tenha esse exercício em sua vida, que você saiba fazer o caminho de volta. Se algum caminho, se alguma atitude, se alguma situação te levou na contramão daquilo que Deus tinha para você, faça o caminho de volta, se arrependa. Peça perdão ao Senhor, peça perdão às pessoas, restitua as pessoas se você trouxe algum dano, mas que você não fique parado no erro, e você faça o caminho de volta, porque o Senhor está sempre nos aguardando de braços abertos. Que Deus os abençoe e até o próximo livro que eu estarei com vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos com Deus.